Neste ano de 2025, completamos 65 anos de Adventismo aqui em Sobradinho. Mas antes que houvesse tudo isso que você está vendo agora, a nossa história começou lá no Lago Paranoá. Para dar início à história de Brasília, foi necessário que famílias de outros estados viessem para o Centro-Oeste auxiliar na construção da capital. Muitas delas passaram a morar nessa região, onde hoje encontramos o Lago Paranoá. Lá havia centenas e centenas de casas de madeira construídas para abrigar os pioneiros construtores de Brasília. Dentre as famílias trabalhadoras que vieram para Brasília para a construção, haviam famílias adventistas que, ao serem deslocadas da antiga Vila Amauri, vieram para Sobradinho e aqui estabeleceram em fevereiro de 1960 o primeiro grupo. Quando viemos para Sobradinho, isso foi em 1960. Viemos para Sobradinho. Aí não tinha ainda entregue a igreja de Sobradinho. Aí ficamos congregando na casa de um irmão, outro, coisa assim, até que entregaram o terreno para construir uma igreja. Olha, quando eu cheguei aqui em Brasília, Brasília não era essa Brasília de hoje. Era só cerrado, todo lugar que a gente ia era cerrado. Então foi crescendo aos pouquinhos e começou primeiro na Vila Amauri, a igreja, e depois da Vila Amauri mudou para minha casa, que uns meses lá, depois foi mudando assim até chegou nesse ponto que ela está. Então, a princípio foi construído um barraco de madeira e lá permanecemos muito tempo. Aí depois de muitos anos, aí que foi começado a fazer a igreja que existe lá. Eu comecei a frequentar a igreja justamente com a minha família, minha mãe e alguns irmãos. Eu saía da quadra 13 até a quadra 6, frequentando a igreja. Naquela época ainda era barraco de madeira. E em 75 me batizei, né? No dia 5 de julho de 75. E ajudei também na construção da igreja. E a gente trabalhava na igreja para adquirir recursos para ir para o acampamento de verão. Naquele tempo a gente ia de caminhão fechado, era bem rústico mesmo, né? E Deus nos abençoou. E quando foi em 77 a igreja foi inaugurada. Eu tenho grandes lembranças desses momentos, né? Foi uma questão de fé, aqueles irmãos pioneiros, né, que tiveram visão, que a igreja, nunca imaginava que a igreja chegar ao ponto até hoje, 2025, com 65 anos. E todos se envolviam e ajudavam como podiam, construindo, doando, cozinhando e cuidando. Uma igreja vibrante, com diversos grupos musicais, clubes de desbravadores e aventureiros, e uma pequena, mas importante escola adventista nasceu. O resultado de todo o esforço dos irmãos foi um templo lindo e caprichado que serviu de casa para a nossa congregação por mais de 3 décadas. A cada década, novas famílias chegavam e novas gerações cresciam. E em 2007, a igreja sentiu a necessidade, mais uma vez, de se mudar para um lugar maior, um lugar que fosse tão grande quanto o sonho de apresentar Jesus para a cidade de Sobradinho. A coragem de mudar, de encarar o novo, foi maior do que a vontade de permanecer na mesma zona de conforto por mais anos. Um novo terreno foi encontrado, com espaço suficiente para uma igreja e uma escola, grandes e confortáveis para abrigar muitas pessoas. E mais uma vez foi preciso muito sacrifício pessoal de cada um dos irmãos para dar esse passo de crescimento na história da Igreja Adventista de Sobradinho. Caminhamos, oramos, doamos e colocamos a mão na massa para erguer o novo templo. E esse movimento ousado de fé rendeu muitos e muitos testemunhos do poder e providência divinos. Eu me lembro, quando a gente foi comprar esse terreno, a gente foi na casa do vendedor, do dono aqui desse terreno, e foi uma manhã inteira de negociação. O dono aqui desse terreno, ele levou uma pessoa especialista em vendas, para poder ajudar, assessorar ali na venda para nós. E com muita oração, eu me lembro que o pastor Guilherme conversando, eu e a Anicésio orando do lado. E vai e vem. Eles queriam um valor muito alto, a gente não tinha esse dinheiro. E
com muita oração e muita negociação, o Espírito Santo tocou no coração daquela pessoa, daquele vendedor, daquele senhor, e a compra foi feita. Uma coisa marcante foi a nossa saída da igreja de lá. Nós viemos andando, fizemos uma caminhada. Isso para mim foi impactante demais. Aquilo para mim já era o momento em que eu iria me envolver na obra da construção aqui. E aí, amigo, foi extraordinário poder participar ativamente dessa construção, com o meu salário, com as ofertas que eu fui atrás e ver os testemunhos de pessoas que se envolveram também da mesma forma como eu me envolvi. Não só eu, mas a minha família. Quero lembrar rapidamente aqui, que teve um mês que nós pegamos o nosso salário e entregamos tudo na obra da construção. É claro, tiramos o dízimos e a oferta e entregamos, porque nós entendíamos que essa igreja era uma igreja relevante para a nossa comunidade. Eu me lembro que num sábado de manhã, no meio do culto, o pastor Manolo convidou a igreja para ir para o templo em construção. E o desafio era: escolha o seu lugar, o seu banco, onde você gostaria de sentar. E isso me impactou tanto que até hoje, sempre que eu entro na igreja, eu lembro desse momento. Esse dia marcou a minha história, a minha vida. E todas as vezes que eu entro na igreja, eu lembro do lugar que eu escolhi. Eu me lembro que quando nós mudamos lá da quadra 6 aqui para a quadra 12, nós ficamos numa tenda e eu era responsável pelo som. E eu tinha que montar o som, desmontar todo o culto, toda a programação, mas eu fico feliz por hoje ter esse templo tão bonito para a honra e glória de Deus. Eu me lembro que o pastor Manolo, ele lançou 1 metrinho quadrado para as crianças. E tinha 4 crianças na época, né? E todos eles pegaram esse carnezinho. E eu e James ficamos muito preocupados, né? Como é que a gente ia pagar o metrinho das crianças e mais o nosso, né? Aí nessa época aconteceu uma bênção que eu não estava esperando. Eu recebi um dinheiro da escola adventista. Então nós não pensamos 2 vezes, né? Quitamos os carnezinhos, né? E os meninos ficaram todos felizes e a gente também, né? Deus proveu. Eu lembro de muitas histórias que me impactaram bastante. Uma delas foi quando eu ouvi a história de um casal que vendeu a própria aliança para contribuir para a construção da igreja. Uma outra história que também me impactou muito foi a história de uma irmã que tinha uma conta de luz para pagar e ela optou por ofertar esse valor da conta de luz. E logo o Senhor providenciou o dinheiro para que ela pudesse pagar a sua conta de luz. Comemorar os nossos 65 anos de adventismo aqui em Sobradinho é um marco extraordinário. Não tem como celebrarmos o presente sem lembrarmos do nosso passado. Eu me recordo há anos atrás, quando ainda criança, o meu pai, minha mãe e outros missionários saíram para evangelizar as outras comunidades, dentre elas a cidade lá da Fercal, que hoje já tem 2 igrejas naquele lugar e centenas de adventistas. Então, quando a gente olha para isso que foi feito lá atrás, é exatamente aquilo que nos dá o parâmetro para tudo aquilo que temos que continuar fazendo hoje e nos próximos anos da nossa existência aqui nessa cidade. Continuar pregando o Evangelho para salvar toda esta comunidade. A nossa história não se resume apenas a prédios e conquistas materiais. Tudo que conquistamos fisicamente é resultado do nosso crescimento espiritual. O adventismo chegou em Sobradinho na década de 60, mas continua em expansão. Olha, eu entendo a relevância do adventismo aqui em Sobradinho. Desde os primeiros passos, quando ele chegou num outro local, ali junto à quadra 6, até quando se estabeleceu aqui na quadra 12, a educação adventista esteve presente junto com a religiosidade, com a fé adventista. E especialmente agora na quadra 12, já há quase 20 anos sem educação adventista formal na cidade, a gente percebeu o grande envolvimento e a grande prioridade da igreja aqui para a construção dessa escola. E se a igreja local tornou isso uma prioridade, a construção desse prédio, é maravilhoso perceber, conversando com os pais, esses primeiros pais matriculados em nossa escola,
como que a educação adventista também era uma prioridade para eles, mesmo pertencendo a outras denominações religiosas. São dezenas e centenas os relatos dos pais da educação adventista dizendo que em suas comunidades de fé, em suas igrejas, em diversos momentos eles vieram aqui mesmo, na escola, e impondo as mãos sobre o prédio ainda em construção, oravam para a construção, para o estabelecimento, para o desenvolvimento da educação adventista em Sobradinho. Então eu entendo que o adventismo impactou tanto essa cidade a ponto de convencer outras denominações religiosas a perceberem que esse prédio era importante, não somente por causa de sua estrutura, mas por causa da forma como o ensino é conduzido junto a princípios e valores cristãos. A história do Adventismo em Sobradinho é marcada por um propósito: tornar Jesus mais conhecido e ajudar a encher as fileiras do céu com mais filhos e filhas de Deus, salvos por Jesus. A missão não termina aqui, ela está apenas começando. Essa é uma história para a eternidade. Pessoas que deram a vida para que as coisas acontecessem, para que esta igreja estivesse completamente realizada. Por isso, queridos amigos, desde aqueles tempos antigos, da igreja de Madeirite, depois passou para a igreja ali na quadra 6, a tenda, uma tenda que foi realizada, feita aqui ao lado da igreja. E hoje, essa construção maravilhosa, onde você se sacrificou, você fez tudo para que isso acontecesse. É por isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, que a obra não termina aqui. Nós precisamos dar continuidade, nós precisamos servir ao Senhor, dar continuidade a esse trabalho, porque tudo isso foi feito não para um monumento, não para uma construção apenas, mas para a salvação de pessoas, para que essas pessoas possam entender que há esperança em Jesus Cristo. Você faz parte da história passada, do presente e do futuro da igreja, do futuro do Evangelho. Parabéns, igreja, pelos 65 anos. Que venham aí mais e mais anos até a eternidade. Maranata!